Estudo de número 85 no Evangelho de Mateus. Mateus 19, 13 a 15. Vamos ler juntos o texto? Uma só voz. Leamos. Trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Bem. Então, hoje aí nós veremos Jesus e as crianças, né? É bem apropriado o registro que Mateus fez aqui, né? Colocando esse episódio com as crianças, logo após falar sobre o casamento, falar sobre o divórcio, o casamento, nos versículos anteriores, né? Bem apropriado, né? Mostrando que um casamento é bem sucedido quando também as crianças, os filhos, são trazidos na presença de Jesus, né? De fato, as crianças, como nós vemos lá no Salmo 127, versículo 3, criança é herança do Senhor. Esses dias eu falava com uma mãe, uma jovem mãe, ela é mãe solteira. Aí, ela comentando, né, que a criança que ela está gerando, veio num momento inoportuno da vida dela, ela não queria ser mãe, essa criança vai alterar a vida dela, e ela sabe que ela errou, ela não devia ter engravidado e tudo mais. E aí eu falei assim, a primeira coisa que eu queria dizer para você é o seguinte: essa criança que está vindo, ela é bênção do Senhor. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Não importa a circunstância em que uma criança está vindo. Não importa se foi fruto de um erro ou se foi dentro de um casamento certinho e tudo mais. Filho sempre é bênção de Deus. A gente nunca pode olhar para uma criança, para um filho nosso e vê-lo como um estorvo ou como um problema. Filho sempre é bênção de Deus. As circunstâncias, é claro, em que uma criança pode vir, pode não agradar a Deus, pode não estar de acordo com a vontade de Deus, como o caso dessa moça, né? Mas nós precisamos dar nomes, né, como diz aí fora, né, dar nomes aos bois, né? O que é pecado e o que não é pecado, o que é o erro e o que não é o erro. A criança não é o erro. A criança é. E eu diria nem consequência de um erro, né? Porque quando você fala que a criança é consequência de um erro, você já também está dando para uma criança uma classificação que a Bíblia não dá, né? Agora, é importante a gente tomar cuidado com isso, né? Mas não deixa de ser uma consequência. Eu entendo o que o irmão quis dizer, né? Não deixa de ser resultado, né? Ela resultou de um ato de desobediência, mas a criança em si não é algo pecaminoso, não é algo, não deve ser visto como um estorvo, como um problema. Crianças sempre, filhos sempre são heranças, são bênção do Senhor para a nossa vida, né? Um casamento bem sucedido tem filhos na presença de Jesus. E é proposital, né? Aliás, quem orientou Mateus a registrar dessa forma foi o Espírito Santo, né? Mas é proposital a gente ver aqui esse episódio estar relacionado ao anterior, embora, ao que tudo indica, não aconteceu assim, logo em seguida, né? Houve um espaço de tempo entre o que acontece no versículo 3 a 12 e depois o que acontece no versículo 13 a 15. Há um espaço de tempo ali, né? Possivelmente, né? Então, mas isso não é importante aqui. O importante é que essa sequência deve ser observada. Então vamos lá, as crianças são trazidas, nós temos aqui 3 momentos, né? Os seguintes momentos aí, nesse pequeno trecho. O primeiro momento é
as crianças são trazidas a Jesus para ele abençoá-las, né, para que ele as abençoasse. Então, versículo 13, parte A, diz assim: trouxeram-lhe então algumas crianças. Né? E justamente, né, Jesus, ele amava e ama as crianças. As crianças têm um lugar especial, né, diante de Cristo. Isso aí é inquestionável. Né? E justamente por isso, por ver esse amor por elas, alguns dos seguidores de Cristo trouxeram as suas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Então, qual a idade tinha essas crianças? É interessante a gente fazer essa pergunta. Qual a idade elas tinham? Nós não sabemos, mas ao analisarmos os termos aqui, a gente pode dizer que eram crianças de colo, crianças pequenas, né? Mateus, ele usa o termo paidia, né, que é de onde vem a palavra pedagogo, pedagogia, né? O paidia, que é crianças, né? Mas aí é muito genérico. Paidia, por isso referir a crianças maiores, até adolescentes, né? Lucas, porém, não deixa dúvida ao usar o substantivo brefos. No grego, quando Lucas usa a palavra brefos para falar dessas crianças, né? Literalmente, brefos significa bebê, criança recém-nascida. Este é o mesmo substantivo que aparece lá em Lucas, capítulo 1, versículo 44, quando Jesus estava no ventre de Maria e ao aproximar-se, quando Jesus estava sendo gerado, né? Ali eu coloquei ventre de Maria, está errado. Quando João Batista, no ventre de Isabel, saltou, né? Quando Jesus chega perto dele. Eu coloquei aí Jesus no ventre de Maria. Risca essa frase, está errado. Né? Referindo-se, aí você corrige aí e coloca. Referindo-se a João Batista no ventre de Isabel. Essa é a frase correta, né? E ali quando fala que a criança no ventre de Isabel, no seu ventre, saltou, a palavra criança ali no grego é brefos. A mesma que Lucas usa para chamar essas crianças aqui, para designar essas crianças. Então nós estamos falando aí de crianças recém-nascidas, crianças pequenas, bem pequenas, né? E aí você fala, mas no que isso é importante? No que isso é importante? Para mostrar para nós, irmãos, que a responsabilidade que pesa sobre os pais de conduzir os seus pequenos, ainda que em tenra idade, ainda que bem pequenos, mas devem ser conduzidos à presença de Jesus. Né? Ainda que concordemos que elas foram trazidas, mas não foram batizadas, né? O texto aqui nada fala que elas foram batizadas, né? Não fala nada disso aqui. Né? E aí, quem é contra o batismo infantil diz assim, tá vendo? Mas você está exagerando. Eu não estou exagerando, o texto não fala mesmo de batismo, elas não foram batizadas. Né? Mas nós não podemos negar que as crianças, especialmente os bebezinhos, sempre tiveram um olhar especial de Deus sobre si. Né? Jesus já tinha sido batizado, né? João Batista já havia algum tempo praticando o batismo. Né? O batismo já tinha sido instituído. Mas aqui o texto não está falando de batismo. Não adianta a gente forçar o texto, porque o texto não está dizendo isso. Mas eu quero que você pense comigo da seguinte forma. As crianças sempre estiveram dentro da aliança de Deus com o seu povo. Deus sempre teve um olhar especial para os pequenos. Tanto é que no Antigo Testamento, o sinal da antiga aliança era a circuncisão. E ele deveria ser praticado, a circuncisão deveria ser praticada no menino com 8 dias de vida. Por que 8 dias de vida? Por que não ficar maiorzinho um pouco? Né?
Eu não vou lembrar o nome agora da substância. O Túlio uma vez me falou e eu esqueci. Há uma substância que o organismo nosso gera por volta do 8º dia de vida, que é um poderoso cicatrizante. É um poderoso, é um antibiótico natural. Me fugiu o nome agora, dessa substância no corpo humano. Quem criou o corpo humano sabia muito bem do que estava dizendo, né? No 8º dia de vida, essa criança deveria ser circuncidada. Mas o aspecto espiritual por trás disso era muito mais importante. A circuncisão não era uma prática só dos judeus. Você vai ver os egípcios praticando, os fenícios, bem antes dos judeus, praticavam a circuncisão. Mas eles praticavam a circuncisão no menino por volta dos seus 12 a 14 anos, até 15 anos. E assim que ele estava restabelecido, esses meninos eram levados aos templos dos deuses pagãos, onde lá estavam as sacerdotisas, que eram prostitutas cultuais. Eram prostitutas que ficavam ali, obviamente, vocês sabem para quê, para terem relações sexuais com os homens, num ato, entre aspas, de culto aos deuses, porque eles criam que, tendo relações com aquelas sacerdotisas, eles estavam se unindo aos seus deuses. Aí Deus pega um costume pagão, a circuncisão, manda que ela seja aplicada no menino com 8 dias de vida, então não tem nada a ver com questão sexual, tem nada a ver com promiscuidade. E mostra que a criança, por menor que ela seja, por mais nova que ela seja, ela já fazia parte do povo de Deus. Né? Isso é maravilhoso. No Antigo Testamento, a mulher não recebia o sinal da aliança, a circuncisão, óbvio, por motivos óbvios. Né? Mas a mulher, para ser parte do povo de Deus, ou ela era filha de um judeu, ou casada com um judeu. A mulher sempre fazia parte por adesão, ou por ser agregada. Mas não porque ela recebeu em si o sinal da aliança. No Novo Testamento, a circuncisão é substituída pelo batismo. Isso aí é inquestionável. Né? Até mesmo os famosos credobatistas, né? Aqueles que admitem que o batismo só deve ser aplicado naqueles que creem, portanto, criança não crê, criança não pode receber o batismo. Os credobatistas, eles pensam e dizem que não há na Bíblia nenhum versículo dizendo que a circuncisão foi substituída pelo batismo. E aí eu falo, então você está sendo incoerente. Por que então você não circuncida? Por que você batiza em vez de circuncidar? Não, porque Jesus mandou batizar. Então, se ele mandou é porque substituiu. Nós não temos uma ordem de Cristo mandando a gente circuncidar-se. A gente tem uma ordem de Cristo mandando a gente batizar-se. Tá? Então, sejamos coerentes. Né? Mas voltando à questão. Na nova aliança, quem estava de fora do selo, não da aliança, mas de fora do selo da aliança, era a mulher. Na antiga aliança. A mulher foi trazida para dentro da nova aliança e agora ela pode também receber em si o sinal, o selo da aliança, que é o batismo. É a pergunta que fica, a pergunta que não quer se calar, até você me permita ser um pouco sarcástico, até a nova aliança, as alianças de Deus só tem lugar para 2, se entra um tem que sair outro. Não é assim, né, gente? A mulher faz parte da aliança, ela agora recebe também o sinal da aliança, e as crianças continuam recebendo. Os meninos continuam recebendo, e as meninas também, obviamente, porque a mulher agora também recebe o sinal que é o batismo. Né? Eis a razão pela qual nós, presbiterianos, batizamos os nossos bebês. Porque nós entendemos que Deus sempre teve um olhar especial para os bebês, para as crianças. E eu vou deixar Jesus Cristo fechar a questão. Jesus Cristo diz
que dos tais é o reino dos céus. Nós vamos ver isso daqui a pouco, no versículo 14. Sim, os luteranos, né? Os metodistas também batizavam. Não sei se hoje, com tantas mudanças a igreja metodista teve, eu não sei dizer, mas a metodista mais antiga, ela também batizava os seus pequenos. São as únicas, né? Mas tem um ponto importante. Quando a gente vai para a nova aliança, né, os pequenos recebem esse mesmo olhar especial de Cristo, como nós vemos no capítulo 18, nós já lemos aqui, no capítulo 18 de Mateus, do versículo 1 ao versículo 14, nós vimos Jesus falando que é para a gente não pôr pedra de tropeço para os pequeninos, não é para fazer nenhum dos pequeninos tropeçar, é porque deles é o reino dos céus. Jesus Cristo foi enfático, né? Em Atos 2, 39, Pedro falando sobre o Espírito Santo que fora prometido aos filhos de Deus, Pedro diz que Deus também, que o Espírito Santo também fora prometido para vossos filhos. E aí que está uma passagem muito importante para nós. Ali, o substantivo filhos, ali em Atos 2, 39, é a palavra teknós, é o substantivo teknós no grego, que literalmente significa criança. Criança pequena. Ali não é filho no sentido só de ser gerado por alguém. Ali é no sentido de criança pequena, né? Se na antiga aliança os bebês recebiam um selo externo, né, a circuncisão, porque na nova aliança, que é muito mais abrangente, eles deveriam ser privados do batismo, que é o selo da nova aliança, né? Na nova aliança, as mulheres não recebiam, ou melhor, na antiga aliança, as mulheres não recebiam o selo, né, por motivos óbvios, mas na nova aliança, elas são incluídas. Não há razão alguma para impedirmos que as crianças, filhas dos crentes, sejam impedidas de receber o batismo. E impedi-las de receberem o batismo é uma atitude tão repugnante quanto a dos discípulos que estorvavam aqueles pais e repreendendo-os, né? Nós devemos entender o seguinte: um pai que não apresenta, um crente que não apresenta o seu filhinho ou a sua filhinha em batismo, ele está fazendo o que esses discípulos de Cristo fizeram aqui, impedindo as crianças de serem abençoadas. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Ah, mas eu apresentei o meu filho quando ele era pequenininho, ele foi apresentado na igreja, porque a nossa igreja tem o costume de apresentar. Olha, a apresentação que era feita lá nos tempos de Jesus não tem nada a ver com essa apresentação que é feita hoje em dia em muitas igrejas. A apresentação lá envolvia outros elementos que davam um peso àquela apresentação, o peso do batismo, praticamente. Não são irmãos nossos aqueles que não batizam seus pequenos? Não, claro que são. Claro que são irmãos em Cristo. Mas nós precisamos olhar para os pequenos com um olhar especial que Deus olha para eles. Nós não podemos deixá-los de fora, né? Era costume dos pais levarem seus bebês e crianças para serem abençoados pelos rabinos, né? E anciãos. O ato de impor as mãos para abençoar é simbólico, muito utilizado nas Escrituras. Nós vamos ver isso daqui a pouco no versículo 15. Né? Um segundo momento aí está no versículo 13, parte B. Os discípulos repreendem as pessoas que as trouxeram, né? Que trouxeram as crianças. No versículo 13, parte B, diz assim: mas os discípulos os repreendiam. Né? O que desencadeou essa repreensão dos discípulos? Nós não sabemos. Conforme o versículo 15 nos dá a entender, eles estavam rumo a Jerusalém. Então pode ser que os discípulos estavam evitando que algo atrapalhasse o Senhor Jesus de continuar na sua trajetória para Jerusalém. Pode ser isso, né? Pode ser que eles estavam preocupados com isso. Porém, o mais provável mesmo
é que, embora as crianças fossem muito amadas, não eram vistas como importantes, podendo até mesmo serem negligenciadas em função de algo considerado mais importante. Mas não parece que estou sendo contraditório ao dizer isso? Eu digo que elas são muito amadas, mas eles não trataram elas como alguém importante. Parece que eu estou sendo contraditório, mas não estou sendo, não. Nenhum pai, eu tenho certeza disso, nenhum pai que apresenta o seu filho em batismo, ou apresenta ele para a igreja apenas, como fazem outras igrejas, que teria coragem de abandonar seu filho e deixar seu filho na rua. Ou matar seu filho. A pessoa que chega a um ponto desse, ela tem um grau de loucura explícito. Por que ninguém faz isso? Porque eles amam seus filhos. Porque os pais amam seus filhos. Mas só que o amor aos filhos é uma coisa tão complexa, uma coisa tão ampla, que nós não podemos esquecer o seguinte, que a melhor maneira de demonstrarmos amor pelos nossos filhos é trazendo-os na presença do Senhor. É tê-los, criá-los na presença de Jesus. Buscando a bênção de Deus na vida deles. Essa é a melhor maneira de demonstrar amor pelos seus filhos. A melhor maneira. Mas aí convenhamos, nesse quesito, muitos pais falham, não é mesmo? Muitos pais falham em não criar os seus filhos na presença do Senhor, ainda que eles sejam capazes de morrer pelos seus filhos. De tanto que eles amam os seus filhos. A atitude dos discípulos aqui é muito parecida com a atitude, nós, muitas vezes, quando nós olhamos para as crianças como estorvo, quando nós olhamos para as crianças como problema e não como bênção de Deus. Lembra da mãe que eu falei agora há pouco, que estava dizendo que o filhinho dela era um problema porque veio fora de hora e tal, aquela coisa toda e tal? Muitas vezes a gente trabalha da mesma forma. As melhores acomodações de uma igreja são para os adultos, quando na verdade devia ser para as crianças. Não que também vão deixar tudo relaxado aqui, não é isso. Mas eu não sei vocês, eu creio que também isso incomoda os irmãos. Mas me incomoda a gente ver que as melhores acomodações não são para os nossos pequenos. As nossas melhores acomodações são para nós adultos. Né? A sala das crianças fácil vira depósito. Tem um monte de tranqueira lá dentro que não serve para nada. Né? Por isso, dou todo apoio aos professores. Quer fazer um limpa? Pode fazer. Eu quero melhorar a minha sala, quero melhorar o ambiente aqui da minha sala. Fique à vontade, manda a brasa. Vamos melhorar. Né? Uhum. 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 Tem que ter investimento, né, irmã? Então, a gente tem que tomar muito cuidado também, e isso não só com as crianças, também com os adultos. Mostrar que o que a pessoa precisa não é de conforto para o corpo. Né? Porque uma pessoa que busca uma igreja, ela não está buscando conforto para o corpo, ela está buscando conforto para o coração. Eu não vou citar nomes aqui para não ficar chato, mas uma vez fui chamado para plantar uma igreja aí, e a igreja que estava nos chamando, o conselho que estava nos chamando, queria plantar uma igreja numa área nobre, numa área de posses, né? Eles estavam falando de fazer o templo assim, com ar-condicionado, bancos estofados, aquela coisa toda, tudo de última geração e tal. Eu só ouvindo. E eu já me senti totalmente inadequado, porque eu vim da roça, eu sou caipira. Eu vim da roça, né? Aí, mas tudo bem.
Aí eles me chamaram porque, de certo, eles viram algum predicado em mim. Ok. Mas aí, depois que eu deixei o conselho falar, eu perguntei, irmão, vocês acham que quem entra na igreja está procurando esse tipo de coisa? Quem procura uma igreja de verdade, quem está necessitado procurando a igreja, não vai olhar para esse tipo de coisa, não. Né? Às vezes nem entra. Né? Hoje em dia, com esse advento da internet, culto sendo transmitido pela internet, né? Tem muita gente que jamais entraria numa igreja, mas está ali assistindo. E pela graça de Deus, ouvindo o verdadeiro evangelho, será convertido. Convertido, aí ele vem. Né? São recursos que a gente vai usando, mas a gente precisa entender que, mas voltando à questão, as crianças, a gente precisa olhar para elas, ter um olhar especial para as crianças. Né? E lembrar que elas são muito mais vulneráveis do que nós. E nós precisamos protegê-las. E a melhor maneira de proteger uma criança é trazendo-a aos pés de Cristo. Né? Algo muito comum em nossos dias também, pois quantos pais existem que negligenciam seus filhos, colocando coisas, projetos pessoais e egoístas antes de seus filhos. Né? Se você vê muitos pais que não têm a necessidade da esposa trabalhar fora, mas ela quer realizar-se profissionalmente, e o salário do marido é um bom salário, ele dá para viver bem, né? Dá para ter uma vida tranquila, mas em nome de mais conforto, aí a mulher sai para trabalhar, deixa os filhos com estranhos, e sabe lá como essas crianças são criadas. Não estou falando aqui em caso de necessidade, em caso de necessidade é diferente, mas eu falo daqueles casos em que não há necessidade alguma da mulher trabalhar fora. Ela só está trabalhando por uma questão de realização pessoal, e ela está deixando de lado a maior realização da vida dela, que é a missão de ser mãe. Como diz lá em 1 Timóteo 2, né? A missão de mãe. Então, quantas crianças são abandonadas, né? E eu não estou falando aqui de crianças pobres, não, estou falando de crianças com boa condição, né? Semelhantemente, quantos pais que não cumprem os votos que fizeram no dia do batismo de seus filhos e priorizam o trabalho, o descanso e até mesmo o lazer, negligenciando as coisas de Deus, tais como o dia do Senhor, o seu culto, arrastando seus filhos para longe da casa de Deus? Quantos pais a gente conhece que fazem isso? Né? Que domingo é fim de semana, e domingo não é fim de semana, domingo é dia do Senhor. Né? Domingo é dia do Senhor. E aí aproveitam o domingo para passear, levam os filhos pequenos, né? Não os trazem à casa do Senhor, eles não se acostumam, eles não criam amor pelas coisas de Deus. Quando chega uma idade ali que eles têm um pouco mais de liberdade, eles vão continuar nessa vida. Aí vem aquela famosa pergunta: pastor, onde foi que eu errei? Você quer que eu diga mesmo? Eu vou dizer. Onde foi que você errou? Se tem um lugar que as nossas crianças nós devemos querer que as nossas crianças estejam, é aos pés de Jesus. Se nos parece um absurdo o que os discípulos fizeram ali, repreendendo aqueles pais, deveríamos ficar ruborizados de vergonha, olhando para nós mesmos. Quantas vezes a gente age de forma semelhante a esses discípulos, impedindo que os pequenos venham até Jesus? Né? Outra verdade que salta aos nossos olhos aqui é que os discípulos ignoraram o que Jesus lhes ensinara recentemente sobre serem humildes tal como crianças, se quisessem entrar no reino dos céus. Olha, um pouquinho antes, no capítulo 18, versículo 1 a 14, Jesus tinha acabado de dar esse ensinamento para eles. E aqui agora eles desprezando os pequenos, ou atrapalhando os pequenos, né? Em vez de seguirem o exemplo daquelas crianças, na sua dependência, na sua humildade, os discípulos estavam impedindo as crianças de serem abençoadas. Né? Talvez por não terem prestado a devida atenção e aprendido, ou pior,
por desprezarem mesmo o ensino de Jesus. Fato é, um coração que não retém a graça de Deus em si, também atrapalhará outros de o fazerem. Se você não retém a graça de Deus no seu coração, não tenha dúvida, você vai destilar seu veneno sobre outras pessoas e você vai atrapalhar outras pessoas também de se aproximarem de Jesus. Nesse momento aqui, nós vamos ver a repreensão que Jesus faz aos discípulos. É o terceiro momento, versículo 14. Jesus repreende os discípulos. De boa intenção o inferno está cheio, né? Diz aí o ditado popular, né? Podemos até pensar que os discípulos tinham boa intenção em não permitir que nada atrapalhasse a Jesus. Mas quem foi que disse que abençoar as crianças era um estorvo ou algo que deveria ser preterido em face de coisas mais importantes? Quem foi que disse isso? Por isso mesmo Jesus repreendeu aos discípulos, porque a atitude deles foi pecaminosa. Voltando-se para os discípulos, lhes disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Aqui, em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte: deixem eles em paz. Deixem os pequenos em paz, parem de estorvá-los. A porta do reino dos céus está aberta a eles e vocês estão atrapalhando-os. Devemos ver peso e severidade, o peso e a severidade com que Jesus disse essas palavras. Temos grande responsabilidade para com as crianças, pois as bênçãos, todas as bênçãos da salvação pertencem mesmo agora a esses pequeninos. Fato este que seria realizado progressivamente na terra e perfeitamente na vida por vir. E aí eu cito William Hendriksen, dizendo isso. Jesus aqui ele ficou bravo com os discípulos. Nós não devemos ver aqui Jesus, geralmente como ele é pintado nas pinturas aí, aquele olhar lânguido dizendo, não façam isso. Deixem os pequenos virem até mim. Não. Aqui Jesus estava bravo. Bravo. Aqui ele falou com severidade. Aqui ele falou com severidade. Ele não foi mal educado, ele não pecou ao agir dessa forma, de jeito nenhum. Mas ele nos mostra que nós devemos também tratar esse tipo de atitude dessa forma. Pais que atrapalham os seus filhos. Aqui, os pais queriam que as crianças fossem abençoadas. Os discípulos estavam atrapalhando. Na igreja, muitas vezes acontece isso. E sempre que eu estou conversando com alguém sobre a questão do culto infantil, tem muita gente que fala assim, mas então nós estamos atrapalhando os pequeninos. Não, de jeito nenhum. Queremos que os nossos pequenos aprendam a cultuar a Deus e aprendam conosco a cultuar o Senhor. Vai dar trabalho, eu sei que eles fazem ali, não se comportam como deveriam, Dá trabalho, eu sei que dá, mas a gente não pode desistir. Os pequenos têm que aprender a cultuar o Senhor. Mas nós não podemos impedi-los. E quando a gente, por incrível que pareça, eu sei que para muita gente isso que eu vou dizer parece contraditório, mas quando a gente põe as crianças separadas do culto, no culto infantil, nós estamos impedindo as crianças de serem abençoadas. Nós estamos impedindo os nossos pequenos de serem abençoados. Pastor, mas lá elas estão ouvindo na linguagem delas. Não a mesma coisa que está sendo anunciada aqui. Pastor, mas está dizendo então que só o que o pastor prega é o correto, o que os professores estão fazendo com as crianças lá, também não é a palavra de Deus? Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. Mas eu trabalho com alguns pilares. Alguns pilares. Um deles são os nossos símbolos de fé. O nosso catecismo maior, na pergunta 154 ou 156,
fala sobre a pregação do Evangelho. Quem é que deve ensinar, quem é que deve pregar? Pessoas devidamente ordenadas, oficiais da igreja. E aí eu já estou ensinando a criança fazendo errado. Eu já estou fazendo errado com a criança. Se eu tenho um princípio a seguir, eu já não estou seguindo esse princípio quando eu faço o culto infantil. E volto a dizer, qualquer argumento que alguém me trouxer a favor do culto infantil, nenhum desses argumentos é bíblico. Todos eles são segundo a pedagogia moderna. Essa mesma pedagogia que muda a cada ano. Perguntem para as professoras aí. Né? A salada que é. Cada ano é um guru diferente. E a nossa educação está totalmente escangalhada. Né? Então, irmãos, tomemos cuidado, né, com os nossos pequenos. Vamos sempre trazê-los aos pés de Cristo, trazê-los aos pés de Cristo, porque é aqui que eles têm que estar, aos pés de Jesus. Né? E no versículo 15, Jesus abençoa as crianças, né, e se retira. Né, e tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Embora Mateus não tenha registrado que ele as abençoou, mas registrou somente que ele impôs as mãos sobre elas, né? Mateus só diz, né? E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Não fala, e as abençoou, né? Mas nós não devemos pensar que ele fizera apenas o gesto de impor as mãos. Com certeza ele abençoou, né? Certamente ele as abençoou, porque esse era o objetivo dos pais ali, esse era o objetivo de Jesus em repreender os discípulos. E por que ele não abençoaria? Né? Então ele impôs as mãos e as abençoou. Né? Alguns alegam aqui que Jesus não orou. Porque veja bem, lá no versículo 13 fala assim, que eles trouxeram algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Nada fala que ele orou. Né? E aí alguns forçam um pouco o texto e dizem assim, ele não orou por quê? Porque ele é Deus igual ao Pai. Então não tinha sentido ele orar a Deus pedindo bênção sobre as crianças. Ele próprio poderia abençoar diretamente as crianças. Não. Certamente Jesus orou. Embora Mateus não registre aqui, mas certamente Jesus orou e abençoou as crianças. E não há nada de errado em afirmar isso. Por quê? Porque a vida toda de Jesus aqui, sempre o vemos orando ao Pai, buscando no Pai o consolo para o seu coração também. Como nós vemos lá no horto, quando ele está orando e pedindo a Deus, né, para lhe fortalecer no momento que ele tinha de passar ali na cruz. Né? Ele sempre está ali orando, né? Durante a sua vida ele sempre orou a Deus, então nós não devemos não entender, nós devemos entender que aqui, além de impor as mãos, ele abençoou orando pelas crianças, né? Porque foi esse o objetivo. Né? Então, a aplicação prática para nós aí. E logo após ter feito isso, eles foram para Jerusalém. Aplicação prática para nós aí. Aqui vemos crianças sendo trazidas à presença de Cristo para que ele as abençoasse. Não é dito que elas estavam enfermas, e nem mesmo devemos supor isso. Tal atitude é muito significativa e devemos extrair dela a seguinte aplicação para a nossa vida. Devemos trazer a Cristo nossas crianças, não somente quando estiverem doentes, precisando do seu socorro. Devemos trazê-las sempre à presença de Cristo e ensiná-las a confiarem nele e a dependerem dele. Né? Nós devemos orar com os nossos filhos o tempo todo, devemos ensinar nossos filhos a confiar em Deus e a depender de Deus o tempo todo. Aqui, diferentemente de outras ocasiões que as pessoas procuravam Jesus, né, para serem curados, receberem algum milagre, alguma bênção, aqui não. Aqui eles buscaram Jesus pela bênção de Jesus, mas não para serem curados de alguma enfermidade. Eles queriam ser abençoados por Jesus. Né? Nós devemos fazer o mesmo com os nossos filhos. Né? Que privilégio é para um filho ouvir de seus pais que ainda em tenra idade ele foi conduzido à presença de Cristo, foi alvo do seu amor e já fazia parte da sua aliança. Né?
Que alegria é para os pais crentes verem seus filhos chegando à idade da razão e do discernimento, dizerem: permanecerei na fé e na aliança nas quais vocês me criaram, porque entendi que não há lugar melhor para eu estar do que na presença de Jesus. Uma vez um irmão, né, de uma igreja que não batiza seus pequenos, disse para mim assim: mas esse negócio, né, depois de eu ter dado todos os argumentos para ele, né, a favor do batismo infantil, aí ele disse assim: mas eu não concordo. Mas por que você não concorda? Aí ele falou: porque a coisa mais maravilhosa foi o dia do meu batismo. Eu lembro daquele momento com tanta alegria. Foi algo maravilhoso. Aquele momento em que eu batizei, professei a minha fé em Cristo e fui batizado, foi algo maravilhoso. E aí ele falou: a sua filha mesmo, por exemplo, não vai ter essa alegria. Eu falei assim: mas essa alegria da minha filha não é só no momento. Essa alegria da minha filha é a vida inteira, né? Desde os 6, 7 anos, a Ana Cristina vivia pedindo: pai, eu quero participar da ceia. Eu quero participar da ceia. Aí, Janaína e eu tínhamos entendido que essa pergunta ou essa afirmação não era o indicativo para a gente encaminhá-la para fazer a profissão de fé, né? Filha, você tem vontade de participar da ceia? Que bênção, que joia, né? Mas ela não tinha entendido ainda. No ano seguinte, vamos esperar mais um pouco. No ano seguinte: pai, já estou com 7 anos, eu quero participar da ceia, né? Lindo isso, ela queria participar da ceia, mas ainda não estava na hora. Com 8 anos, com 9 anos, aí com 10 anos ela veio e falou assim: pai, eu quero professar a minha fé em Cristo Jesus. Eu quero dizer para a igreja que eu sou crente em Cristo Jesus e eu quero permanecer na fé que vocês me ensinaram, né? Aí, agora sim. Agora sim. A Janaína e eu, a gente conversou com ela. E aí, tive o privilégio de fazer o discipulado com ela. Ela fazia uma parte ali da classe de discipulado. Tive o privilégio de fazer a profissão de fé da minha filha. Não porque eu era o ministro oficiante ali, não, porque eu era um pai vendo a sua filha abraçando a fé que nós havíamos ensinado para ela, e ela dizendo: eu vou continuar nessa fé, né? Eu vou continuar nesse caminho, é isso que eu quero para a minha vida, eu vou continuar nessa aliança. Quem não consegue ver alegria nisso, então não posso fazer nada, né? Questão para a nossa reflexão aí: o sucesso dos nossos filhos, e aí a gente lembra da aula do nosso irmão Jorge, o que é ser bem-sucedido, né? O sucesso para o crente é ser obediente, fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus na sua vida. Isso é ser bem-sucedido para o crente, né? Mas o sucesso dos nossos filhos depende de 3 coisas. Primeiro, depende da graça de Deus, que é quem dá o primeiro passo em direção do homem. É Deus quem dá o primeiro passo. Esses pais trouxeram os seus filhos a Jesus, mas por que eles trouxeram os seus filhos a Jesus? Porque Jesus tinha vindo ao mundo. Parece óbvio isso, né? Mas não, Deus sempre dá o primeiro passo. É Deus quem dá o primeiro passo em nossa direção e nos capacita a responder a Ele, né? Também depende da nossa responsabilidade como pais em guiá-los na presença de Deus. É nosso dever como pais guiar os nossos filhos na presença de Deus. E em terceiro lugar, depende da decisão dos nossos filhos de permanecerem na aliança, na qual foram criados desde que nasceram. Deus jamais falhará em sua graça. Então, o primeiro ponto ali eu posso ficar tranquilo. Deus nunca vai falhar na graça dele. Mas já nós e nossos filhos somos passíveis de falhar. Eis por essa razão devemos ser zelosos com as coisas de Deus e dependermos totalmente de Deus. Que Deus assim nos abençoe e que os nossos irmãos que têm filhos pequenos continuem a criá-los na presença do Senhor, a conduzi-los na presença do Senhor
E mesmo os que já não têm filhos pequenos mais, né, que já bateram asas, saíram do ninho, né, agora estão vindo com seus filhotes, né, estão vindo com os netos. Então, que nós possamos ajudá-los a sempre lembrar dessa verdade. Que não existe lugar melhor para os nossos filhos estarem do que debaixo das mãos abençoadoras de Jesus. Amém.